E aí, tá? Atrajeita, meu povo. Esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações do BBB 22 para vocês, né? Dos principais realities agora, BBB 22, que tá acabando, gente. Faltam 14 dias pra grande final. Estão torcendo por quem? Quem será que leva? Eita, lembrando que acabando o BBB, vem aí Power Couple Brasil, a Fazenda 14, mais BBB. Se Deus quiser, estaremos aqui juntinhos. Vamos ao que interessa. Rolou o joguinho da discórdia. E no joguinho, o que eles tinham que fazer? Eles tinham primeiro que escolherem as suas prioridades. Essa coisa de prioridade sempre dá um bafafá dentro do BBB, né? Escolherem lá 2 prioridades, depois eles tiveram que ir ao confessionário e escolher uma das prioridades para sofrer uma consequência. Xepa até segunda ordem, sem academia, sem piscina, sem hidromassagem e um monstro extra também. E um acampamento onde a pessoa tinha que ficar lá do lado de fora o tempo todo, né? Não podendo usufruir de nada da casa. Aliás, não podendo entrar na casa. Até poderia usufruir, que é o que está acontecendo com a Jessie, que ficou com essa consequência aí. Mas muita gente ficou surpresa com o fato do PA não ter colocado o Arthur como prioridade, não ter escolhido o Arthur entre as suas prioridades, e sim o Gustavo e o Scooby. Isso todo mundo ficou, nossa, o que tá rolando, o que tá acontecendo, torcidas empolvorosas. E aí o PA explica, né, que o Gustavo tem um coração muito grande, que ele se diverte com o Gustavo, que eles estão conseguindo se conectar e coisa e tal. E a guerra começou nas redes sociais, gente, opiniões divididas, torcida reclamando, gente debochando. Mas a verdade veio à tona. Na verdade, os meninos, eles tinham feito uma certa combinação de deixarem o destaque do joguinho da discórdia para os que estão no paredão, que no caso seria o PA e o Gustavo. Então, isso teria sido uma combinação entre eles mesmos, que estavam falando do joguinho da discórdia antes, né? Teve uma conversa na academia durante a tarde, onde o Arthur diz que não seria alvo na discórdia e que a Nath puxaria o Gustavo ou o PA, porque eles estão no paredão com ela. E o Arthur ainda frisa, né? Quem tá no paredão, puxa quem tá no paredão. Teve gente que aceitou isso como uma justificativa plausível, né? Que teria sido realmente a combinação entre os meninos. Teve gente achando que não. Que naquele momento o Arthur só estava falando de coisas negativas, de puxar pessoas para apontar coisas negativas, né, entre os emparedados. Enfim, opiniões divididas, como eu falei para vocês. Após as escolhas ali da prioridade, né, das prioridades, os meninos tiveram mais uma conversa sobre esse assunto. E o PA explicou a mesma coisa que eles tinham falado na academia, que ele colocou o Gustavo no seu pódio, digamos assim, né, na sua prioridade, para dar uma moral para o Gustavo, afirmando que eles estão juntos, que eles são um grupo, justamente porque eles querem a Natália fora, né, e os dois estão no paredão contra ela. O DG concordou e acha que eles realmente devem fazer isso, eles todos ali do grupo, revezando sempre as prioridades, para não deixar ninguém de fora. E o DG, inclusive, puxou o Arthur como prioridade, o Arthur e o Pedro Scooby, tá? Coisa que muita gente notou também. Mas isso também teria sido uma combinação deles, essa coisa de revezar para não deixar ninguém de fora. Porém, a polêmica está instaurada aí, tem torcida já soltando a mão da outra, tem gente achando que foi trairagem, porém, alguns entenderam que realmente se tratava dessa combinação entre eles. Detalhe, né? Às vezes o PA não entende muito bem as coisas, tanto que no dia de votar para salvar, ele acabou salvando o Gustavo no confessionário, o que contrariou o Arthur, mas depois o assunto também foi resolvido entre eles. E, gente, o que vocês estão achando, hein? Dessa coisa toda aí. PA soltou ou não soltou a mão do Arthur? Ou foi realmente a coisa da combinação entre eles? Polêmicas à parte em relação ao joguinho da discórdia, as comadres e o Eli, eles continuam, gente, provando que derrota pouca é bobagem, só azar, tá? Enquanto os meninos tiraram coisas boas ali, coisas leves, né, digamos assim, nos pergaminhos, no confessionário, durante a dinâmica, a Jessie acabou indo parar no acampamento do lado de fora da casa, teve que dormir no relento. A Natália perdeu o VIP e foi parar na xepa. E o Eli, que é o líder, ganhou um monstro extra, que não tira ele do VIP, mas que é um monstro, né? O que deixou ele furioso. Depois que acabou a dinâmica, gente, depois que acabou lá
o joguinho da discórdia, o Eli simplesmente ficou revoltado com a Natália. Ele se revoltou lá de uma tal forma, de uma tal maneira, que ele começou a dizer que nem queria falar com ela, que não era paredão, que não era votação, então que ela podia ter colocado a Jess, né? Mas que ela fez a escolha dela. A Jess tentando acalmar as coisas ali, falando que eles já estão cheios de problema para eles não tretarem, mas o Eli continuou revoltado, Natália chorando, Jess tentando amenizar as coisas, e em resumo a própria Jess disse para Natália que ela poderia ter dado o monstro para ela, né? Porque o Eli era o líder e tal, enfim, e era o que o Eli queria também, tá? No quarto, após acender a fúria do Eli, a Natália acabou desabafando com a Jess, né? Após dar o monstro extra ali para o Eli. Coisa que não tirou o Eli do VIP, só deixou ele desconfortável mesmo. A Natália justificou que fez isso porque ela sentiu que a Jess estaria mais sensível após a saída da Lina. E ela continuou lá chorando, falando que parece que tudo que ela faz é errado, tudo é errado, né? Parece que ela só entrou lá para errar. A Jess disse que entendia o lado da Natália, mas que elas também tinham que entender a posição do Eli. Justo agora que ele se tornou líder, ganhar um monstro, né? E aí a Jess agradece o que a Natália fez por ela, mas que realmente o Eli tinha razão aí em ficar furioso. Jess, inclusive, gente, já sabe que elas não têm chance. E aí ela passa a falar dos meninos. Ela falou que é o destino. Que não é para ser deles, não é para ser delas, na verdade, né? Que não é sobre elas, é sobre os meninos mesmo. Que nem na hora da sorte elas conseguem pegar coisas boas. Que os meninos tiram as melhores coisas, que eles estão numa melhor situação e que, infelizmente, nem na sorte elas estão conseguindo. A Natália disse que parece que pegou uma cruz, virou de ponta cabeça e atirou pedra. E que pegou todos os santos existentes no planeta e colocou de cabeça para baixo, porque não está aguentando mais essa situação, tá? Ela chorou depois sozinha. A Natália disse que está cansada e está com muita raiva. Inclusive falou que não está mais querendo ficar lá. Lembrando que a Natália está no paredão e corre o risco de ser eliminada hoje à noite. Com muita fúria e muita mágoa no coração, o Eli assumiu o monstro. O monstro que desta vez, né, é um polvo, gente. Eli polvo, como a galera tá chamando. Ele falou que é inacreditável, que ele não quer mais falar com a Natália, não quer ficar perto dela, que foi a escolha dela. Ficou furiosíssimo e se chamou de otário. Falou que ele é um otário que não aprende, tá revoltado, falou que tá muito irritado e muito possesso com esse monstro. Aí o Gustavo pediu para ele relaxar, enquanto isso a Natália chorava lá no quarto, desanimada com essa situação toda, tá? O Eli também desabafou com os meninos no quarto grunge, se mostrando inconformado com a Nath. E aí ele elogia a Jess, diz que a Jess se colocou mais no lugar dele do que a própria Natália. Eita! Os meninos passaram a repercutir o que houve entre a Natália e o Eli. E, em resumo, eles acham que a Nath errou, que não deveria ter dado esse monstro para o Eli. O Gustavo, inclusive, comentou que o relacionamento do Eli com a Nath é um dos mais conturbados da história do programa. E Pedro Scooby disse que o Eli é um dos caras mais engraçados do BBB por conta das coisas que acontecem com ele. O Gustavo continuou falando que tem lógicas que não tem nada de lógico, tá? Porque a Natália alegou que a Jess estava sofrendo com a saída da Lina, mas que o Eli também sofreu com isso. Eita! Enquanto isso, ele, pouco mais tarde, dançou sozinho lá no quarto do líder, com a sua cabeça de polvo, e os meninos ouviram a música que o Eli estava ouvindo lá no quarto, e o Scooby disse que era uma música meio deprê. Eita, gente! Logo depois, né, um pouco depois da Natália dar o monstro extra para o Eli, ela tentou se justificar mais uma vez com ele, mas ele não quis saber de conversa, disse que não queria conversar, pediu para ela aceitar, ela continuou ali barrando ele para que ele pudesse lhe ouvir, insistiu que ele lhe ouvisse, mas ele não quis saber. E aí ela ainda falou que queria ficar no monstro com ele falou, ficar comigo no monstro é o baralho, né? Deu as costas para a Natália, e mesmo com ela implorando para que pudesse se explicar, o Eli não quis saber e bateu com a porta do quarto do líder na cara da Natália, tá? Ela pediu para ele não fazer isso, mas ele fez, gente. Eita, Laia, que fim triste para ele e Nath, né, gente? Acabou de uma forma meio que trágica, digamos assim. O que vocês acham? Lembrando que hoje pode ser realmente o último dia da Natália no programa. Mais tarde, o Eli
cabeça de polvo, se juntou ao grupo dos meninos, tá? Conversando ali com os meninos. Teve gente achando que o Eli tá pegando aí esse enredo para poder chutar de vez a Natália, né? Essa coisa para se voltar de vez contra ela, que era uma coisa que ele já queria fazer para poder tentar, quem sabe, entrar no grupo dos meninos. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai conseguir fazer isso? Acho muito tarde, né? Ali eu acho que ele não vai ser aceito não e vai ser votado facilmente na primeira oportunidade. Jessie assumiu o acampamento lá do lado de fora, com poucos recursos, tá? Devido à consequência aí da dinâmica da discórdia. Não pôde levar nada e dormiu num saco de dormir, num colchão ali improvisado. Ela também recebeu lá a bucha, sabão para lavar as louças, algumas louças, shampoo, um cantil de água, um copo, porque ela tem que fazer tudo ali do lado de fora, gente. E ela reclamou, hein? Estava sendo picada por formigas. E ela disse que a produção pode ter colocado lá de propósito, pode ter colocado açúcar ali para chamar mais formiga, para que isso acontecesse. Eita, gente. Além disso, a Jess teve que ouvir as lamentações da Natália e confortou a amiga em relação ao Eli, né? O que estava rolando entre Nath e Eli. E a Natália desabafou aí com a Jessie, disse que não quer mais ficar, tá sem esperanças, inclusive, de ficar. E mesmo que ela fique, né, com como que ela vai ficar, com que cara que ela vai ficar, a Jessie falou que ela vai ficar com a mesma cara que ficou 80 e poucos dias. E que ela quer acreditar, a Jessie quer acreditar, que pode ir para o paredão e voltar. Ou seja, Jessie tirando forças de onde não tem para poder incentivar a Natália. E aí a Natália falou que sente que nem qualidades mais tem, né? E a Jessie insistiu para a Natália listar as qualidades dela mesma. Falou que a Natália é dedicada, esforçada, simpática, educada, a pessoa mais educada que já viu na casa, pede licença, faz as coisas, que não tem como ser sempre, mas que no geral, Natália sim é honesta e leal, tá? E a Natália continuou desabafando, disse que não esperava essa atitude aí do Eli, o jeito ríspido dele, tá triste com isso, porque pode ser a última noite, né, o último dia deles ali juntos. E ela afirma que se sentiu humilhada por Eli, gente. Eita! A Natália resolveu explicar pro Pedro Scooby e pro Gustavo por que ela escolheu o Eli, gente, pro castigo do monstro. Por que ela deu o monstro pro Eli ao invés da Jessie. E aí ela disse que perguntou lá no confessionário se o Eli ia ser tirado do VIP. Tadeu respondeu que não, ela ficou mais tranquila e não tinha como dar o monstro pra Jessie, sabendo pelo que a Jess estava passando, né? Chorando o dia todo por causa da Lina e tal, abalada, que não podia fazer isso com a Jess e que pensava que o Eli fosse entender. Mas tá tudo bem, são as consequências. Scooby se colocou no lugar de Natália, se mostrou compreensível, disse que, né, realmente não dava para ela dar um monstro pra Jess, porque a Jess ia ficar com a cabeça de polvo ali e do lado de fora também, que ia ser mais complicado ainda. E o Gustavo concordou. Só que poucos instantes antes, o Gustavo estava criticando a Natália, né? Inclusive, não gostou dessa atitude dela aí, não. Scooby e Gustavo repercutiram a situação da treta entre Natália e Eli por conta do monstro cabeça de polvo que ela deu para ele. E o Scooby disse que não estava defendendo a Natália, não, mas que é compreensível o que a Natália fez, tá? Por conta de não se sentir segura em relação ao Eli. E aí ele afirma que o Scooby afirma que o Eli nunca comprou a bronca de estar com a Natália. O Gustavo relembrou que a Natália prometeu não votar nele, Gustavo, né? E depois se deixou levar por Eli, mudando de opinião apenas 2 horas antes da votação. E os dois relembraram, né, o Scooby e o Gustavo, que o Eli se aproximou mais da Natália quando precisou dela. Eita, gente, concordam? Eli oportunista? Estão do lado de quem nessa treta toda? Eli ou Nath? Enquetes atualizadas deste paredão. Hoje à noite a eliminação, hein, gente? Gustavo, Nath ou PA? Quem vai sair? Já tá decidido? Será? Vamos ver. Nas enquetes aqui, na enquete, na verdade, aqui do nosso canal, tá assim, ó. O PA tem 2%, o Gustavo tem 7% e a Natália disparada para sair 91%, de acordo com o público do canal. O resultado atualizado tá assim. PA está em terceiro com 6,79%, Gustavo tem 15,24% em segundo lugar e a Nath lidera para sair com 77,97% dos votos. Votalhada, que é o apanhado das enquetes do site, Twitter, YouTube e até mesmo Telegram. O último apanhado tá assim, gente.
O PA tem 4,80%, está em terceiro, não corre risco de eliminação. O Gustavo está em segundo com 11,91%. E a Natália, com rejeição aí, ó, disparada para sair, tem 83,29%. Será que esse percentual bate com a saída de Nath hoje, gente? Ou ela vai sair com um percentual maior que este? Então, não tem jeito. Tudo indica que quem vai deixar o BBB 22 hoje é a Natália mesmo. Sem chance para ela, né? Lembrando que o que vale mesmo é a votação no site oficial. Concorda com esse resultado?